Olá, meu nome é Lina. O artigo a ser apresentado é intitulado Densidade Urbana, Avaliação do Estoque Construído e seus Potenciais, e expõe de modo resumido os resultados da minha pesquisa de mestrado, orientada pelo professor Félix Carrillo e co-orientada pelo professor Rubens de Carvalho. O objetivo principal da pesquisa foi a análise da densidade urbana, avaliando a capacidade de atendimento às necessidades habitacionais em áreas urbanizadas sem expansão para a preservação de ambientes naturais. Em busca de atingir o objetivo principal, dois objetivos específicos foram definidos. O primeiro foi a avaliação do equilíbrio entre as densidades populacionais e construídas, verificando em que medida os espaços urbanos estão sendo aproveitados. E o segundo pretendeu estimar o potencial de adensamento de algumas áreas, analisando seu estoque edificado existente e potenciais construtivos. A densidade urbana é um instrumento usado no planejamento e na gestão das cidades para orientar as decisões sobre a extensão da área urbanizada ou intensificação do seu uso, com influência sobre os custos das infraestruturas e a oferta de serviços. A densidade representa a relação entre um indicador estatístico, população, habitações, empregos, e uma superfície delimitada, que pode ser uma quadra, um bairro, uma cidade, uma região ou uma unidade de terra. Não existem medidas padronizadas para a densidade, mas algumas são amplamente usadas, como a densidade demográfica ou populacional, que é expressa em habitantes por unidade de superfície, e a densidade habitacional, que é expressa em unidades habitacionais por unidade de superfície. A unidade de superfície mais comum é o hectare, com 10 mil metros quadrados de área. As densidades populacionais e habitacionais podem ser brutas ou líquidas. A primeira considera toda a área do assentamento, incluindo as ruas, espaços públicos e outros usos, e a segunda considera somente os lotes reservados ao uso residencial. A percepção sobre a densidade urbana pode variar de acordo com os contextos culturais e sociais, além de fatores como a forma e o uso do espaço urbano. A densidade foi, ao longo da história das cidades, algumas vezes usada para indicar problemas, outras para prescrever concentrações ideais. Mas o seu uso consciente como instrumento do planejamento urbano se deu a partir da segunda metade do século XIX como resposta ao crescimento econômico e demográfico nas cidades dos países industrializados, onde a concentração de pessoas foi considerada um problema e causa de incêndios, doenças e desordem social. Mas a partir da década de 1960, as críticas ao modelo modernista e aos impactos da expansão urbana de baixa densidade se consolidam e os possíveis benefícios da concentração de pessoas nas cidades começam a ser divulgados. Jane Jacobs, no seu livro Morte e Vida de Grandes Cidades, publicado pela primeira vez em 1961, definiu a alta densidade habitacional como uma das condições necessárias ao florescimento da vida urbana. Outros autores, como Jacobs, destacaram a vitalidade e diversidade alcançadas em ambientes urbanos densos, além da necessidade de adensamento de áreas já urbanizadas para a redução da expansão das cidades e preservação dos ambientes naturais, como o Richard Rogers, que ressaltou a habitação como um uso-chave, e Vishen Chakrabarty, que defende que a densidade habitacional deve viabilizar o uso de um transporte de massas rápido como o metrô, porque reduções na pegada de carbono importam se estendidas a grandes faixas da população. As discussões sobre a densidade no âmbito do planejamento urbano têm mais de um século, mas os debates sobre a intensificação no uso de áreas urbanizadas com o objetivo de reduzir a expansão urbana e as emissões de gases de efeito estufa ganharam força nas últimas décadas com a urgência da crise climática. A expansão sobre o entorno natural representa um risco ambiental, tendo em vista que as mudanças climáticas estão relacionadas à perda de biodiversidade causada principalmente pelas mudanças de uso do solo, impulsionadas em grande parte pela agricultura e a urbanização. Atualmente, as cidades concentram mais da metade da população mundial e, de modo geral, estão se expandindo 2 vezes mais rápido do que as suas taxas de crescimento populacional. Quanto mais terra em uso urbano, maiores são as emissões de gás carbônico, contribuindo para o aquecimento global. No Brasil, 85% da população vive em áreas urbanas, onde o déficit habitacional e a inadequação de moradias somam cerca de 30 milhões de domicílios. Os cálculos dessas carências habitacionais não consideram a futura demanda habitacional, que é baseada em projeções demográficas na oferta de moradias
E na economia, de acordo com uma pesquisa da UF, haverá uma demanda por cerca de 13 milhões de novas moradias no período entre 2023 e 2040 no Brasil. As carências habitacionais atingem principalmente as populações mais pobres, com rendimento mensal de até 3 salários mínimos. Essa é a faixa de renda menos atendida pelos programas habitacionais públicos e ignorada pelo mercado imobiliário privado. Sem alternativas, essa numerosa parcela da população é obrigada a autoconstruir seu local de moradia em locais sem infraestrutura, distantes dos centros urbanos ou preservados pela legislação de proteção ambiental, como as encostas dos morros, em áreas de risco. O Rio de Janeiro é o lugar de interesse dessa pesquisa, considerando a sua história de expansão urbana e a dimensão do seu território, que traz dificuldades para a provisão de infraestrutura em toda a sua extensão. A cidade representa uma centralidade tanto na escala metropolitana quanto nacional. Além de ser a segunda cidade mais populosa do país, foi capital da colônia no período da exploração do ouro em Minas Gerais, sede do Império e capital da República. O método principal dessa pesquisa considerou o mapeamento dos dados populacionais do censo de 2010, usando a base da área urbanizada do Rio de Janeiro de 2015, do IBGE, informações sobre as edificações obtidas no DataRio, que é do Instituto Pereira Passos. Esse arquivo ele é resultado da restituição de imagens de satélite de 2013 e também usamos o zoneamento proposto no projeto de lei complementar 44 de 2021, que instituiu a revisão do plano diretor do município do Rio de Janeiro, que na época da pesquisa estava em tramitação na Câmara Municipal. Nessa época, esses eram os dados mais recentes, mas após a defesa da dissertação, foi publicado o censo de 2022 e a revisão do plano diretor. Ainda assim, essa publicação tem relevância pela expressividade dos resultados encontrados e também pela metodologia que pode ser empregada e atualizada em outras pesquisas. A área de estudo foi delimitada com referência em 2 trabalhos. Um deles foi feito pela Prefeitura do Rio e produziu uma análise da densidade urbana em todo o território municipal, com mapeamentos das densidades construídas e populacionais. O outro foi o projeto Acesso a Oportunidades, desenvolvido pelo IPEA, e gerou estimativas sobre o acesso a empregos, escolas e serviços de saúde nos 20 maiores centros urbanos do Brasil. A área de estudo corresponde a 12% do território urbanizado da cidade e é composta por partes das áreas de planejamento 1, 2 e 3, contendo bairros da região central e da zona norte da cidade. Essas áreas têm maior quantidade de serviços e empregos, boa oferta de infraestrutura e elevadas densidades construídas quando comparadas ao conjunto da cidade. Por isso, o potencial do estoque construído merece atenção. A análise da área de estudo consistiu na produção de mapas espacializando dados sobre o número de habitantes e as áreas construídas no espaço geográfico com o uso do QGIS, um software livre de geoprocessamento. A área de estudo foi dividida em 2 partes, a área 001 e a área 002, para redução da quantidade de dados sendo geoprocessados simultaneamente. O método empregado na análise da densidade usou uma malha retangular com células de 100 por 100 metros, equivalente a 1 hectare. Os dados do número de habitantes nos setores censitários e das áreas totais construídas das edificações foram agregados à malha retangular, gerando malhas de densidade por matriz de célula. Cada mapa de densidade foi feito com 3 classes, cujos valores foram estabelecidos com referência em pesquisas sobre o uso eficiente e econômico das infraestruturas urbanas. Esses estudos demonstraram uma redução no custo médio das redes urbanas por habitação ou por habitante, na medida em que aumentava a densidade.
De acordo com essas pesquisas, 300 habitantes por hectare é um valor de densidade populacional bruta acima do qual as infraestruturas urbanas têm a sua construção e manutenção viabilizadas a menores custos por habitante. Com essa referência, foram definidas faixas de valores para baixa, média e alta densidades populacionais, que foram convertidas em faixas de valores de densidade construída. Na baixa densidade, a infraestrutura é considerada onerosa. Na média, ela ainda não é econômica e na alta, a infraestrutura é considerada econômica. É considerado que as densidades populacionais têm capacidade para sustentar com economia essas infraestruturas, né? O preço da infraestrutura por usuário, por habitante ou por habitação é menor. Com os valores estabelecidos para as classes, foram geradas malhas de densidade populacional e construídas. As malhas geradas foram combinadas em uma única malha, denominada bivariada, como nessa combinação de mapas dos Estados Unidos, que foi referência para essa parte da metodologia. O objetivo da produção desses mapas foi visualizar e dimensionar os locais com as mais altas densidades construídas e mais baixas densidades populacionais, portanto, onde o estoque construído poderia abrigar altas densidades populacionais, mas abriga baixas densidades por situações relacionadas ao uso do solo ou ao tamanho das unidades habitacionais. Os mapas produzidos para as áreas 001 e 002 tiveram resultados similares. No artigo, consideramos suficiente exibir apenas os resultados da área 001 para ilustrar os resultados. Na área 001, 87% do território tem densidades populacionais médias ou baixas, portanto, sem capacidade para sustentação econômica das redes de infraestrutura e transporte de massas. Nesse mapa foi feita a sobreposição das linhas de trem, metrô, BRT e VLT a malha de densidade populacional, demarcando as áreas de influência dessas redes de transporte. É possível ver que os serviços de transporte estão sendo em grande medida ofertados a ambientes com baixa e média densidades populacionais, onde a construção e manutenção das infraestruturas não tem economia. Ao mesmo tempo, na análise das áreas construídas, exibida nesse mapa, é possível ver que as densidades construídas são predominantemente altas, ocupando 60% da área. Por razões relacionadas ao uso do solo e ao tamanho das unidades habitacionais, como mencionado, essa área não abriga altas densidades populacionais que seriam compatíveis com a capacidade do estoque construído. Nesse mapa foi feita a combinação das duas malhas, gerando a malha bivariada. A cor verde da célula 3 exibe os locais com maior discordância, altas densidades construídas coincidindo com baixas densidades populacionais, assim como a cor da célula C1, que exibe os locais com as mais altas densidades populacionais e mais baixas densidades construídas. Nesse mapa foi feita a sobreposição das áreas de favela e das áreas residenciais à malha. É possível ver que as áreas de maior concordância, com altas densidades populacionais coincidindo com altas densidades construídas, que são exibidas pela cor azul escuro da célula C3, estão nas áreas residenciais e de favelas. O bairro do centro da cidade é o principal exemplo de discordância na área de estudo, um local com altas densidades construídas e baixas densidades populacionais em razão da predominância dos usos comerciais e de serviços. Os mapeamentos sobre as áreas 001 e 002 subsidiaram a escolha de 4 sub-áreas de estudo para uma avaliação da densidade em escala ampliada. Essas áreas equivalem a 5% do território urbanizado da cidade e a avaliação sobre elas embasou as projeções de adensamento. As sub-áreas têm a escala do bairro ou do subdistrito, uma aproximação feita para o desenvolvimento das projeções, que é compatível com o propósito da pesquisa de criação de uma ordem de grandeza da capacidade do estoque construído. Verificações futuras, ampliando ainda mais a escala de trabalho, são importantes para a avaliação dos impactos do aumento da densidade em cada localidade
considerando contextos sociais, culturais e a história de cada lugar. Ainda assim, as projeções levaram em conta a legislação urbana, respeitando as áreas de preservação definidas na cidade por diferentes órgãos do poder público. As projeções foram feitas em duas etapas. A primeira contemplou o estoque edificado existente, tendo como premissa alguns mecanismos de adensamento, como o aumento da parcela residencial pela conversão de usos, a ocupação de imóveis não utilizados ou subutilizados e a subdivisão de residências. Essas premissas têm como referência diretrizes do Estatuto da Cidade, além de pesquisas sobre instrumentos e mecanismos de adensamento implementados em alguns lugares do mundo. As projeções de adensamento contaram com o levantamento das áreas urbanizadas, áreas totais construídas, áreas de projeção horizontal dos edifícios e altura dos edifícios. Foram definidos critérios como o tamanho médio das unidades residenciais e a elevação da parcela residencial, com a criação de um índice de usos residenciais calculado para cada área, com referência nos índices de comércio e serviços determinados no Projeto de Lei Complementar 44 de 2021. De acordo com os cálculos, o estoque construído existente das 4 sub-áreas poderia abrigar mais 127.700 unidades habitacionais, além das 123.837 presentes, resultando em um total de 251.540 unidades, mais do que duplicando o número de habitação nessas áreas. A segunda etapa, que considerou a renovação parcial do estoque construído, consistiu num estudo sobre a capacidade do potencial adicional de construção, mensurando o número de unidades habitacionais possível de ser implantado nele, tendo como referência os coeficientes de aproveitamento máximos propostos no Projeto de Lei Complementar 44 de 2021. O potencial adicional de construção foi estimado pelo cálculo da área total edificável nos lotes selecionados, com referência nos coeficientes de aproveitamento máximos, subtraindo-se a área total construída existente, considerada na primeira etapa das projeções de adensamento. Em cada sub-área foram selecionados os lotes com área superior ao lote mínimo da região ou com possibilidade de remembramento quando com área inferior. Os lotes com edificações tombadas ou preservadas foram excluídos. De acordo com os cálculos, seria possível ter aproximadamente 187.290 unidades habitacionais no potencial adicional de construção das 4 sub-áreas de estudo. Somando os resultados obtidos nas duas etapas, estimou-se que essas áreas têm potencial para alocar mais 314.990 unidades habitacionais. Foi estimada uma redução de cerca de 15 mil unidades do potencial para a previsão de uma taxa de vacância residencial considerada necessária ao funcionamento equilibrado do mercado imobiliário por alguns autores de referência para esse trabalho. Com essa redução, temos como resultado final 300 mil unidades residenciais. Esse número é equivalente a 84% do déficit habitacional urbano da região metropolitana e supera o déficit habitacional municipal. O potencial encontrado corresponde a 50% do conjunto total das necessidades atuais e futuras demandas habitacionais do município, estimado em 600 mil unidades habitacionais. É importante lembrar que as 4 sub-áreas correspondem a uma parcela de toda a área de estudo e apenas a 5% de todo o território urbanizado da cidade. É importante lembrar que essas áreas, se adensadas, não seriam exclusivamente para habitações direcionadas à baixa renda, a maior parte do déficit e mais afetada pela inadequação de moradias. Mas a ordem de grandeza oferecida pelos cálculos confirma a importância do tema. A expansão urbana, o risco ambiental associado a ela, o déficit habitacional e a inadequação de moradias foram problemas motivadores dessa pesquisa, abordados por sua relevância para o tema da densidade urbana. A gestão da densidade urbana não é capaz, por si só, de impedir a expansão urbana ou reduzir o déficit habitacional.
mas pode indicar mecanismos e caminhos para ajudar a resolver esses problemas. Os mapas de densidade por matriz de célula mostraram que as densidades populacionais na maior parte do território não permitem a economia na construção e manutenção das redes de infraestrutura, apesar das densidades construídas serem altas em grande parte do território. Locais com boa oferta de infraestrutura podem suportar incrementos populacionais, mas, ao mesmo tempo, são os incrementos populacionais que permitem alcançar as densidades necessárias à sustentação econômica das infraestruturas. No Rio de Janeiro, há pessoas precisando de lugar para morar e há lugares precisando de pessoas. Obrigada.